Todos nós gostamos de histórias de aventura, pelo menos eu gosto. Seja a saga do Senhor dos Anéis, ou a jornada do Luke Skywalker em Star Wars, ou histórias antigas, como a Ilíada e a Odisseia, acho que alguns aqui já ouviram falar. O fato é que todos nós nos empolgamos com uma boa história de aventura. Sentimos aquele friozinho na barriga, aquela emoção. Quase nos arrepiamos quando vemos na tela ou em um livro um herói junto com seus amigos, viajando por vários lugares, enfrentando vários desafios, derrotando seus inimigos, até que chegam um ponto em que eles mudam as coisas para sempre. Todas essas histórias nos empolgam, todas elas. Porque existe uma história real, verdadeira e mais épica do que qualquer outra. E o nome dessa história é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é a história épica, a aventura mais premente, mais incrível. E é a aventura pela qual nós ansiamos. Quando nós assistimos um desenho, um filme, e vemos aquele herói junto com seus amigos viajando, aquilo só nos empolga, porque o nosso coração tem um anseio por um herói como aquele. Todas as histórias de aventura apontam, todas elas, mesmo que sejam imperfeitas, apontam para a suprema história de aventura, que é o Evangelho de Jesus. Sim, talvez você escute a palavra Evangelho e você se lembre ou você pense num homem de terno e gravata, falando coisas chatas, monótonas, nada aventuresco. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é aventura. O Evangelho é divertido. O Evangelho é dinâmico. O Evangelho deve trazer frio no nosso estômago de emoção, deve nos arrepiar, deve nos deixar animados, deve nos fazer gritar mais do que nós gritamos quando lançou Vingadores Ultimato. O Evangelho é mais incrível do que isso. O Evangelho é mais épico do que isso. E nós vamos ler sobre essa história épica narrada por Marcos. Então eu peço que os irmãos abram junto comigo Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos 1, verso 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, em oração também pedimos que o Teu Espírito Santo venha abrindo nossos olhos. Senhor, a minha oração é que Teu povo não somente entenda, Senhor, eu não quero que essa mensagem fique apenas nos pensamentos, na mente, algo intelectual, gnóstico, eu não quero isso não, Senhor. Eu quero que essas informações que entrarem na mente, elas cheguem ao coração, elas despertem as afeições mais profundas do Teu povo. Que os meus irmãos, que os visitantes, que todos aqui, Senhor, sejam incendiados por amor a Jesus. Que eles vejam a glória do Evangelho, que eles vejam o quanto o Evangelho é maravilhoso, o quanto essa história é de fato é aventura, é épica, é a melhor coisa de todas. De fato, o teu povo, Senhor, veja isso. Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós começamos a exposição do Evangelho de Marcos. E por isso eu quero focar apenas no verso que lemos. Ou melhor, na verdade, nós vamos focar apenas na palavra Evangelho, que aparece aí. E a partir dela, introduzir tudo o que nós precisamos saber acerca deste livro inspirado por Deus, que será a base das próximas exposições a partir deste domingo. Então, voltando a Marcos capítulo 1, verso 1, nós lemos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O termo Evangelho não foi inventado pelos cristãos. Esse termo não aparece apenas no Novo Testamento. Esse termo não foi utilizado apenas pela igreja. Na verdade, esse termo era utilizado tanto pelos judeus como pelos romanos. Significa boas novas, boas notícias. Para os romanos, essas boas notícias se referiam ao nascimento de um imperador chamado Octaviano. Alguém que trouxe paz ao Império Romano. Um homem que venceu várias guerras e que unificou os povos do mundo antigo sobre a regra da Pax Romana. Uma paz imperial que era
garantida pelos exércitos do Império Romano espalhados por todo o mundo conhecido da época. Depois que esse homem chegou ao poder, Otaviano, as guerras acabaram. Porque era muito bonzinho? Não, é porque ele matou geral. Subjugou nações e nações. Não tinha mais ninguém para guerrear contra esse homem. Na base do sangue, da morte, do poder político, do dinheiro, ele impôs o poder romano sobre o mundo. E o mundo foi subjugado pelo Império Romano e houve paz. Não tem mais guerra. Era paz romana. E aí Roma via isso como o evangelho. Com a boa notícia de que depois desse imperador, as guerras acabaram. Os povos se uniram. E tudo agora está bem. O mundo mudou. Uma nova era começou quando esse imperador chegou ao poder. Então, o termo evangelho fala de um evento histórico que introduz uma nova ordem no mundo. Algo acontece e as coisas mudam. O cosmos muda. Os povos são impactados. A cultura é impactada. Tudo é impactado por um evento histórico. Isso é evangelho. Para os romanos, o evangelho era o quê? É o imperador romano chegando ao poder, matando geral e subjugando todo mundo pelo poder de Roma. Evangelho é a notícia da chegada de uma nova era, uma nova ordem, que impacta todas as coisas. Para os romanos já foi falado o que é. Perceba então como essa afirmação, que abre aqui o Evangelho de Marcos, se opõe ao que os romanos chamavam de Evangelho. Em comparação, os cristãos também anunciavam um Evangelho. Eles anunciavam boas notícias. E os cristãos também anunciam uma nova era e uma nova ordem que chegou ao mundo. A chegada de um novo rei, que também traz paz aos povos e que unifica os povos, mas de uma forma diferente. Não por meio da guerra militar, não por meio do poder político, do poder econômico, como fez o imperador romano, mas de um modo surpreendente e inesperado, embora previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento, em especial para o livro de Isaías, nos deparamos com o seguinte texto, que influenciou o uso que os autores do Novo Testamento fizeram da palavra evangelho. Estou falando de Isaías, capítulo 52, verso 7. Deixe-me ler para vocês. Isaías, capítulo 52, verso 7. Diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O teu Deus reina. Esse é o evangelho do profeta Isaías. Esse texto aqui, no contexto dele, preste atenção, esse texto aqui, no contexto em que foi escrito, fala de um tempo futuro em que a nação de Israel seria espiritualmente restaurada. Seria livre de sua cegueira. Seria livre da sua dureza de coração. Seria livre de sua idolatria. Um tempo em que os falsos pastores de Israel, os falsos líderes de Israel, seriam julgados. Um tempo em que os gentios iriam se converter ao Deus de Israel. Um tempo em que Deus viria pessoalmente para habitar no meio do seu povo. Um tempo em que haveria reconciliação entre Deus e os homens. Em que os homens iriam se reconciliar uns com os outros. Em que a própria criação seria restaurada. Porque Deus iria vir para reinar sobre todas as coisas no meio do seu povo. As boas notícias, o evangelho pregado ou anunciado por Isaías é muito diferente do que era anunciado por Romano. É a chegada do reino de Deus. Quando nós voltamos para o evangelho de Marcos, a palavra que ele utiliza aqui vem desse contexto de Isaías. Quando Marcos usa a palavra evangelho, ele está conectando todo o livro dele com essa promessa de Isaías, em Isaías capítulo 52, verso 7. Marcos está anunciando que Deus reina, que o reino chegou. E também, quando ele utiliza isso,
Nós vamos ver daqui a pouco. Essa afirmação aqui, ela é muito pesada e complexa e perigosa. Porque quando Marcos fala o evangelho de Jesus, lembre-se que na época dele e naquela região não tinha só o evangelho de Jesus. Também tinha o evangelho de César. Então, se ele fala de um evangelho que não é o de César, mas é o de Jesus, ele está se colocando em risco. Ele está, de alguma forma, se opondo a essa ideologia imperial, ao conceito pagão de evangelho, que idolatrava o imperador de Roma. Então, a história que ele narra nesse livro é a história da vinda do reino de Deus, que confronta os poderes deste mundo e que nos apresenta Jesus como o verdadeiro Senhor, que é digno de adoração, porque salvou o povo do cativeiro espiritual do pecado e nos trouxe para a realidade da nova criação, já no presente de forma inaugural e no futuro de forma consumada. Essa é a boa notícia dada por esse livro. E a partir daqui, podemos ler mais sobre o que é chamado de Evangelho de Marcos, ou Evangelho segundo Marcos. Comecemos então pelo seu autor. Quem escreveu esse livro? Eu sei que você vai abrir sua Bíblia. Bem aqui em cima, em letras caixa alta, diz o Evangelho segundo Marcos. É óbvio, o autor é Marcos. Só que essa designação do Evangelho segundo Marcos não é pelo autor. No livro que ele escreveu não tem esse título. Ele não escreveu o Evangelho segundo Marcos. O autor é anônimo. O nome dele não aparece no livro escrito. Entanto, essa designação que nós temos aqui, o segundo Marcos, ela é muito antiga. Desde o início do segundo século, talvez, ou até o final do primeiro século, quando eles faziam cópias, eles amarravam pergaminos, eles precisavam nomear aquele pergaminho. E eles então nomeavam, designavam que aquele era o evangelho escrito. Havia uma tradição na igreja muito antiga de que o autor desse evangelho é Marcos. Isso é confirmado por um testemunho muito antigo de Papias. Já ouviram falar de Papias? Não? Estou ouvindo agora. Papias, bispo de Hierápolis. Muito próximo cronologicamente dos apóstolos. Esse irmão, Papias, ele é do início do século II, o ano 120. Ano 120. Ou seja, na época dele os apóstolos já tinham morrido, mas ele está na geração subsequente aos apóstolos. Ele provavelmente conheceu pessoas que conheceram os apóstolos. E ele diz, Papias diz, que Marcos serviu como intérprete de Pedro. Ou seja, como escriba, como secretário, que anotou o testemunho de Pedro acerca do ministério de Jesus. Esse Marcos seria João Marcos, que aparece em Atos em uma viagem missionária com Barnabé e Paulo, e que depois é citado por Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 13. Eu vou ler, se você puder ler comigo também. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Então nós vemos aqui Pedro e Marcos, eles estão juntos em um local que Pedro chama de Babilônia. Provavelmente Babilônia aqui não é a Babilônia, literal, a Babilônia lá do Iraque, a Babilônia lá do Oriente Médio. Provavelmente Babilônia aqui seja Roma. E Pedro chama Roma de Babilônia, porque era o novo poder da época. Assim como Babilônia já foi o poder mundial, na época deles, Roma era o poder mundial. Por isso ele chama Roma de Babilônia. Pedro e Marcos estão juntos lá. E aqui provavelmente já é quase no fim da vida de Pedro. E é também o local mais provável da escrita desse evangelho, como nós vamos ver. Então, você pega esse testemunho de Papias, e quando você vai para esse texto de Pedro, você vê que as coisas encaixam, que as coisas batem. No fim do ministério de Pedro, quase no fim da vida de Pedro,
ele está em Roma, ele está junto com Marcos. E Roma é o lugar onde esse evangelho foi escrito. Vamos ver daqui a pouco. Então, não seria difícil concluir que, de fato, a informação bate. Se você ler bem o evangelho de Marcos, depois de Jesus, qual é o personagem que mais aparece? Pedro. Pedro tem muito destaque em Marcos, muito destaque. Muito destaque. Então faz sentido pensar que Pedro é o testemunho por trás da escrita desse livro. E que ele narrou a alguém, no caso Marcos, que estava com ele em Roma, o que ele viu quando andou com Jesus. E Marcos, em algum momento, talvez enquanto ainda Pedro estivesse vivo, ou um pouco depois da morte de Pedro, ele pega as anotações que ele fazia quando ouvia Pedro pregar e falar sobre a vida de Jesus. Marcos organiza isso, compila isso, e então chega-se ao livro que nós temos em nossas mãos. De fato, esse é o cenário mais provável. E mesmo que o autor do evangelho não diga o seu nome, e se mantenha no anonimato, nós podemos concluir, tanto por causa da tradição, uma tradição muito forte, muito antiga, como por evidências internas do próprio livro e de outros trechos bíblicos, que o autor do evangelho é Marcos, primo de Barnabé, companheiro de Paulo e escriba de Pedro. Podemos também concluir que esse evangelho foi escrito em Roma e para os crentes de Roma. Por quê? Se você ler Marcos com cuidado, você vai perceber que quase sempre que ele traz um termo judaico ou um costume judaico, ele sempre explica. Ele sempre explica. Mateus não faz isso. Por que Marcos faz? Porque a audiência dele não era judaica. Os primeiros leitores de Marcos eram gentios, e por isso que Marcos explicava, olha, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Esse termo se traduz assim. Esse costume era por isso. Porque os primeiros leitores de Marcos não eram judeus. Marcos escreve ou se dirige especialmente para gentios. Mas dentre esses gentios, ele usa termos comuns não para os gregos. Mesmo que ele escreva em grego, ele usa termos que não eram tão comuns para os gregos, mas eram mais comuns para os romanos. Então, quando você pega os termos, a linguagem de Marcos já indica que ele está escrevendo para um contexto romano. Sem contar, isso aqui é muito interessante, sem contar a referência direta que ele faz nesse evangelho a uma família que no momento em que esse evangelho foi escrito, pertencia à igreja de Roma. Quer ver? Leia comigo Marcos capítulo 15, verso 21. Diz assim, ó. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. O texto diz que Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, era pai de Rufo. Focar nesse homem aqui, Rufo. Mas quem era esse homem? E por que Marcos cita aqui? Parou para pensar? Você não vai ver isso nos outros evangelhos. E a narrativa está seguindo aqui de boa, e Marcos para falar, ó, esse aqui é pai de Rufo. Sim, quem é Rufo? Se ele cita o nome desse homem, é porque, logicamente, os primeiros leitores iam saber quem é. Eles iriam saber quem é. Era alguém conhecido deles. Por isso que ele dá essa informação, olha, tá vendo esse Simão Cirineu aqui? É o pai do Rufo. Rufo, pai do filho do Cirineu. Lembrou? Pegou? Para nós não faz sentido, mas para os primeiros leitores fazia, por isso que ele inclui. E quem era Rufo? Aí nós vamos ter que ir para outro livro da Bíblia. A carta de Paulo a quem? Aos Romanos. Romanos 16, verso 13 fala: saúdem Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Rufo foi cumprimentado por Paulo na carta aos Romanos. Por quê? Por que Paulo cumprimenta Rufus quando ele escreve Romanos? Porque Rufus era membro da igreja de Roma.
Rufus era um irmão, era um crente, membro da igreja local da cidade de Roma. Ou seja, volta para o Evangelho de Marcos. Estão comigo? Volta para o Evangelho de Marcos. Quando Marcos escreve esse evangelho e ele fala de Rufo, ele espera que as pessoas que vão ler conhecia Rufo. E qual era a região onde Rufo morava? Roma. Qual era a igreja de Rufo? Roma. Então, para quem Marcos escreveu esse evangelho? Para a igreja de Roma. Para os crentes da cidade de Roma. Não é coincidência também que esse evangelho atinge o seu clímax quando um centurião romano confessa que Jesus é o Filho de Deus durante a crucificação. Marcos, ele elabora a narrativa dele de modo muito cuidadoso para que ela culmine com um centurião romano perante a cruz, enquanto os discípulos judeus fugiram. Esse centurião romano, olha que ironia, que estava participando da crucificação, abre os olhos e reconhece: ele é o Filho de Deus. Isso nos mostra que o que Cristo fez na cruz abriu as portas do reino para todos os povos, incluindo os romanos, incluindo aqueles que antes estavam cegos e idolatravam o imperador, mas que agora podiam reconhecer o verdadeiro Filho de Deus, que não era César, mas o Messias judeu, Jesus de Nazaré. Isso nos leva também à ocasião e à época em que esse evangelho foi escrito. Quando esse evangelho foi escrito, importa. Para a gente interpretar em Marcos, não importa a época em que ele foi escrito. Provavelmente por volta do fim dos anos 50 ou início dos anos 60, primeiro século. Ou seja, aproximadamente 30 anos após a morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Se você colocar então aí a escrita desse evangelho, finalzinho dos anos 50, ou início dos anos 60, qual era o imperador da época? Qual era o imperador de Roma que estava governando no início dos anos 60, primeiro século da história? Nero. Ouvindo falar de Nero? Marcos provavelmente escreve esse evangelho durante o reinado de Nero. Isso faz diferença. Porque Nero foi responsável por uma das piores perseguições da Bíblia. Então, o contexto aqui era de perseguição para a igreja. Era um contexto onde crentes estavam morrendo. Por quê? Porque em Roma, as pessoas elas tinham que prestar culto ao imperador. Tinham que confessar: fulano é o Filho de Deus. Ou fulano é o Quírios. Fulano é o Senhor. Só que quando chegava, o crente em Jesus não falava que Nero era o Filho de Deus, que Nero era o Senhor. Porque ele já cria no Filho de Deus, ele já cria no Senhor. E é Jesus. Então, essa divergência, essa separação muito grande entre o que a cultura romana entendia sobre quem é o Filho de Deus e sobre quem é o Rei do mundo, e o que a igreja prega sobre quem é o Filho de Deus e quem é o Rei do mundo, o Rei do cosmos, o Rei de todas as coisas, fez com que os crentes romanos se tornassem párias da sociedade. Se tornassem quase que cidadãos que não tinham cidadania. Párias mesmo. Eram vistos como traidores e loucos. Imagine você ser um crente em Roma. A sua família está indo lá prestar culto ao imperador. Bonitinho lá. Reconhecer a suposta divindade e senhorio do imperador. Só que você não ia. Aí eles te perguntavam: por quê? Por que você não vai? Porque o judeu que Roma crucificou é o verdadeiro Filho de Deus. É o verdadeiro Senhor. O que você acha que os familiares
desse crente iriam pensar dele? O Império Romano dominava Israel, governava os judeus. Aí você falava, olha, daquele povo ali, que é escravo da gente, daquele povo veio o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Senhor do mundo. Isso aqui já é chocante. Aí quando você fala que esse Messias judeu morreu numa cruz romana, que era o símbolo máximo do poder de Roma, crucificar pessoas. As pessoas olhavam para a igreja e para os crentes como loucos. Loucos. Párias. E por isso a igreja era perseguida. Pessoas crentes perdiam suas propriedades, tinham que fugir de casa, tinham que se esconder em catacumbas. Eram levados para o Coliseu Romano, para serem devorados por feras, para que toda a cidade visse e desse risada desse bando de abexá, segundo eles. Então, imagine o cenário quando esses crentes que estavam sob essa perseguição receberam o Evangelho de Marcos. Imagine o Evangelho de Marcos chegando na igreja de Roma. À medida que eles começaram a ler, eles descobriram que esse Evangelho se aplicava diretamente à situação deles. Esses crentes que teriam que fugir e se esconder em lugares remotos, descobriram que o seu próprio Senhor também foi levado ao deserto. Quando leram sobre Jesus no deserto, viram o detalhe que só Marcos registra. Os 4 evangelistas, só Marcos registra. Marcos registra que enquanto Jesus estava no deserto, quem estava com ele? As feras. Ele estava no meio das feras. E aí, quando o crente de Roma lesse isso, ele ia se lembrar de parentes, amigos, irmãos da igreja dele, que foi levado para o Coliseu e foi morto por feras. Mas ele viu seu Senhor entre as feras, e as feras não o feriram. E isso é um sinal de que, embora a igreja sofra, o seu Senhor venceu. O seu Senhor esteve entre as feras e saiu ileso, porque o reino vem com ele. No Evangelho de Marcos, eles descobrem que nada do que eles sofriam era estranho à experiência de Jesus. Assim como Jesus foi rejeitado, foi tratado como um pária, foi tratado como um louco, eles também estavam sendo. Isso não era ruim para eles, era sinal de que eles pertenciam a Jesus. Eles sabiam muito bem o que era ser traídos, o que eram ser traídos. Muitos desses irmãos eram entregues ao imperador ou à guarda imperial pelos próprios parentes, pelos amigos mais íntimos. E quando eles leem Marcos, eles descobrem que quem traiu Jesus foi um dos 12. Jesus soube o que é ser traído, como esses irmãos estavam sendo traídos. O Evangelho de Marcos foi escrito para que os crentes de Roma se identificassem com Jesus e fossem motivados a lutar pelo reino dele, seguindo os passos dele, passos que levam até a cruz, até o sofrimento, até a rejeição, mas que também levam à ressurreição e à glória vindoura. Portanto, o Evangelho de Marcos é uma defesa da cruz. Marcos aqui ele quer argumentar que foi justamente como o crucificado que Jesus provou ser o rei messiânico e o Filho de Deus. Marcos está dizendo, o Filho de Deus que nós cremos, o Senhor que nós cremos, foi aquele que morreu na cruz. É esse mesmo. E isso não diminui o seu senhorio, isso não diminui a sua divindade. Pelo contrário, é a cruz que prova que é Jesus o Filho de Deus, que é Jesus o Senhor do mundo. Porque foi pela cruz que ele trouxe o seu reino. E esse reino se expande pelo mundo através de um povo que abraça o padrão da cruz. Que padrão é esse? O sacrifício, a humilhação e o serviço. Todo o Evangelho de Marcos é Marcos argumentando: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor, não apesar da cruz.
mas justamente por causa dela. E nós vamos ver durante esse evangelho Jesus trabalhando a compreensão dos discípulos, ensinando a eles que o reino de Deus é marcado não pelo triunfo político, não pela busca de conforto, não pelo acúmulo de poder humano, mas ao contrário, pelo sacrifício, pela aparente derrota diante dos homens, pela simplicidade e por um compromisso com o serviço humilde. Assim também Marcos ensina aos seus leitores que o reino de Deus é marcado pela cruz. A mensagem de Marcos para os seus leitores é: o reino chegou. O reino tão aguardado e prometido chegou. Desfrute dele. Desfrute dele. Mas lembre-se que esse reino é o reino do Messias crucificado. Fazer parte desse reino é colocar um alvo nas suas costas. É enfrentar a oposição como Jesus enfrentou. É negar a si mesmo. É estar disposto a morrer. É se dispor a servir aos outros, em vez de ser servido. É perdoar aqueles que te traem, aqueles que te traíram. É abandonar os seus desejos e mutilar o seu ego por lealdade a Jesus. Você deseja isso? Você deseja perder para ganhar? Se a resposta é sim, então bem-vindo ao reino. E persevere até que o rei venha para consumar aquilo que ele começou. Porque ele ressuscitou dos mortos. A história não termina na morte. A história termina com a ressurreição. E essa ressurreição comprova a vitória dele sobre os poderes deste mundo. Roma só tinha um poder, a morte. E Cristo triunfa sobre a morte. E ele prova que é o Senhor do mundo. O verdadeiro rei de todas as coisas. Então, quando nós entendemos o propósito de Marcos, nós podemos também entender a teologia dele. O tema que ele está desenvolvendo nessa narrativa. A mensagem teológica do Evangelho de Marcos é a seguinte: Jesus veio para libertar o seu povo do cativeiro espiritual, através de um novo êxodo. Mas agora o inimigo não é mais Faraó. Na verdade, é o mesmo inimigo que agiu por trás dos inimigos políticos de Israel no Antigo Testamento. Esse inimigo que Jesus veio derrotar é Satanás. A antiga serpente no Éden, que escravizou a humanidade através do pecado, que usurpou o papel de Adão e agora age em todos os reinos humanos, usando-os como lacaios para cumprir os seus propósitos malignos de resistir à vinda do reino de Deus. Mas esse reino chegou. E esse reino veio para confrontar o império das trevas e livrar aqueles que estão presos nesse cativeiro espiritual. Jesus, ele é o guerreiro do fim dos tempos, que vem para nos livrar do império das trevas, que veio para desafiar o tirano que estava por trás de Faraó, que estava por trás de Herodes, que estava por trás de César, que influencia os reinos deste mundo para oprimir o povo de Deus e afastá-los da presença de Deus. Jesus veio para confrontar esse inimigo. Ele veio para amarrar esse tirano, para destruir o seu falso reino e trazer à existência, à luz, o reino de Deus. Por exemplo, os discípulos, homens judeus que ouviam falar da vinda do filho de Davi, seguiram Jesus esperando glória e poder, esperando um conflito armado com Roma. Até o momento que eles descobrem que estão seguindo Jesus para servir as pessoas, para morrer nas mãos daqueles que eles queriam matar.
As autoridades de Israel, que julgam Jesus para preservar a tradição e a autoridade deles, descobrem que eles estão julgando a si mesmos. Porque o que eles tinham era o templo. Eles poderiam exercer domínio sobre o templo. Mas quando eles matam Jesus, o que acontece? O véu do templo se rasga. Eles perdem o governo deles sobre o templo. Deus julga o templo de Israel quando Jesus é julgado na cruz. Percebe como o reino é isso? É uma quebra de expectativas das pessoas. As mulheres vêm ao sepulcro para ungir o Jesus morto, mas elas descobrem que ele está vivo. O reino quebra as expectativas, inverte tudo o que nós pensamos por natureza. O reino é contracultural. É uma realidade nova, radical, chocante, e que se opõe a todos os ídolos da cultura e todas as noções erradas que nós abraçamos. Esse reino hoje, ele é algo escondido, ele é misterioso. Ele é como uma semente que é plantada e fica escondido ali no campo. Uma semente pequena, mas em breve será revelado e virá com poder. E essa semente que hoje é pequena, escondida, vai se tornar uma grande árvore e vai encher a terra. Mas, hoje, só pode ver essa pequena semente e receber essa pequena semente e participar desse reino em sua forma escondida, misteriosa, vulnerável, aqueles que aprendem a pensar como Deus e não como os homens. Esse é um tema constante em Marcos. Aprendam a pensar como Deus e não como os homens. Esses são aqueles que olham para a cruz e em vez de ver fraqueza, eles veem o quê? Poder. Em vez de eles verem loucura, eles veem sabedoria. Em vez de ver derrota, eles enxergam vitória. Eles olham para aquele homem gemendo com dores, enquanto ele está sendo zombado por todos. Sabem que esse é o Filho de Deus. E mesmo que aparentemente derrotado na cruz, na verdade, ele é o guerreiro vitorioso, que venceu, não apesar da sua morte, mas justamente por sua morte. E foi por meio daquela morte humilhante que ele cumpriu o plano de Deus, trouxe o reino e livrou seu povo do cativeiro espiritual. Tudo isso sendo selado, confirmado, comprovado pela sua ressurreição de entre os mortos. Porque foi para isso que ele veio. Jesus veio para dar fim ao exílio espiritual, em que Israel e toda a humanidade se colocaram por conta dos seus pecados. Jesus veio para nos libertar da escravidão dos nossos pecados e nos trazer para a nova criação, para o reino, para essa nova realidade espiritual que ele inaugurou em sua morte e ressurreição. Essa é a boa notícia que Marcos traz para nós. E Marcos nos fala dessa boa notícia narrando uma história. E ele narra essa história de forma organizada, de forma estruturada. Ele não fala isso de maneira aleatória. Ele tem uma lógica, uma ordem que ele segue. E nós precisamos pensar sobre a estrutura desse evangelho, como que ele foi organizado. Marcos conta a sua história em 3 atos. 3 atos. O primeiro ato acontece na Galileia, do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 26. O segundo ato ocorre no caminho, em viagem, para Jerusalém, do capítulo 8, verso 27, até o capítulo 10, verso 52. E o terceiro e último ato ocorre em Jerusalém, do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 16, verso 8. Na primeira sessão, ou no primeiro ato, vemos Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios
e recrutando os discípulos. E tudo isso vai demonstrando que ele é o Filho de Deus. Já na segunda sessão, ou segundo ato, Jesus ele começa a dar mais detalhes sobre a missão dele. Ele começa a ser mais claro sobre a necessidade da sua morte e ressurreição. Sim, ele é o Filho de Deus, que veio para reinar, de fato. Mas para isso acontecer, era necessário primeiro que ele se oferecesse como sacrifício pelos pecados do seu povo, fosse humilhado, rejeitado, desprezado e morto. E isso não seria um atraso para a vinda do reino. Pelo contrário, aqui entra a quebra de expectativa. É na cruz que o reino vem. É na cruz que Jesus começa a reinar. Os soldados romanos colocam um manto escarlate sobre Jesus, colocam uma coroa de espinhos e começam a se prostrar perante ele. Mal eles sabiam que essa de fato era a entronização de Jesus. Pilatos manda colocar uma placa em 3 idiomas: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. E mal eles sabem que era ali mesmo que Jesus estava assumindo o seu papel de Rei dos Judeus. A cruz era uma paródia. Quando alguém era levantado na cruz, Roma estava dizendo o seguinte: esse aí que se exaltar. Não que ele seja exaltado na cruz. Mas a quebra de expectativas, e o reino é isso, é essa inversão. Essa cruz, que é uma paródia de uma exaltação, é a exaltação de Jesus. Ele está de fato reinando aí. Os soldados estão zombando, os judeus estão zombando, está todo mundo dizendo: você é o rei? Beleza. E ele está mostrando que ele é o rei na cruz. Porque o reino dele é isso. O reino dele não é usar o poder que ele tem para seu próprio benefício. É usar o poder dele para servir a outros. Isso é o reino dele. E por isso que ele reina na cruz. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e justamente por isso ele vai morrer na cruz. Porque como ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E todos aqueles que querem seguir esse rei, aquele rei da cruz, devem negar a si mesmos. E devem ir com ele até a cruz. Você quer seguir esse rei? Você tem que abraçar a cruz também. Portanto, nessa segunda sessão do Evangelho de Marcos, no segundo ato da história, a ênfase recai sobre o discipulado, no seguir a Jesus, em ir com ele para o olho do furacão. Por isso, a jornada dos discípulos, que nessa sessão aqui caminha para Jerusalém, que é o lugar onde ele vai morrer na cruz, essa história dos discípulos indo com ele no caminho até Jerusalém, até a cruz, ilustra a jornada de cada discípulo de Jesus, que está com ele e vai com ele para onde for preciso, até a morte, se for preciso. Esse é o caminho do reino. Além disso, uma informação muito importante acerca dessa segunda sessão, do segundo ato, é a cura de um cego em Betsaida, no início. Então, nesse segundo ato, nessa segunda sessão da história, tem 2 eventos que abrem e encerram essa parte da história. Começa com a cura de um cego em Betsaida, no início, capítulo 8, do 22 ao 26. E essa segunda sessão encerra com a cura de um outro cego em Jericó, capítulo 10, verso 46 ao 52. Vamos ler, para os irmãos terem isso mais vivo na mente. Isso aqui é deliberado, isso aqui é uma organização de Marcos, para indicar uma nova sessão do Evangelho. Quando essa nova sessão começa e quando ela termina. São limites aqui, que serve de uma moldura para essa parte do Evangelho. Marcos 8, do verso 22 ao 26. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa?
O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vocês acham esse relato aqui estranho? Não é estranho? Uma cura em 2 etapas? Uma cura em 2 etapas. Jesus cura, só que o homem não fica completamente curado. Ele começa a ver. Mas ele não vê perfeitamente. Ele vê, só que ele vê as coisas o quê? Embaçadas. Aí numa outra etapa, Jesus cura ele completamente. Então essa cura vem em 2 etapas. O Jair ainda não, Cleiton. Até na cura, tá vendo? Mas por quê? Isso aqui, lembre-se que Jesus é um profeta. Ele é rei, sacerdote, profeta. E muitas das ações dele são ações que exemplificam realidades espirituais. Esse homem que é curado em 2 etapas representa, sabe quem? Os discípulos, que também estão cegos, espiritualmente. Até aqui nessa sessão do Evangelho, Jesus já começou a cura deles. Por quê? Porque antes da cura desse homem, Pedro fala para Jesus: você é o Filho de Deus, você é o Cristo. Então, a cura da cegueira espiritual começou. Para ficar aqui claro. Aliás, um pouco depois, na verdade, logo depois dessa cura, nós temos Jesus e Pedro, os discípulos. Jesus pergunta para os discípulos quem ele é, e Pedro fala: o Senhor é o Cristo, no verso 29. Ou seja, a cegueira espiritual começou a ser curada. Pedro já captou alguma coisa, sim ou não? Captou? Já sabe que Jesus é o Cristo. Só que no verso 32, isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, porque Jesus estava falando que ia morrer na cruz. E Pedro repreende Jesus. Tá vendo? Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Porque você não pensa como Deus. Você não tem o pensamento do reino. Você pensa como os homens. Então aí, Pedro foi livre da sua cegueira espiritual? Sim e não. A primeira etapa já aconteceu. O primeiro ato do Evangelho de Marcos é Jesus curando a cegueira espiritual dos discípulos. Só que a cura deles é em 2 etapas. Pedro não vê claramente ainda. Ele vê, mas não perfeitamente. E quando é que ele vai ver perfeitamente? Quando é que Pedro e os discípulos vão finalmente ter o quadro completo? Vão olhar para Jesus e vão entender totalmente quem é Jesus, qual a missão dele, qual o papel da morte, da ressurreição. Quando? E aí nós vamos para o final dessa segunda sessão do Evangelho. Marcos 10, do verso 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Aqui, Jesus já ia entrar onde? Em Jerusalém, onde ele ia morrer e ressuscitar. E antes disso, ele cura um cego, mas agora a cura não é em 2 etapas. A cura é... Por quê? Porque agora chegou o momento em que a cegueira espiritual dos discípulos seria completamente curada. Como? Através da morte e ressurreição de Jesus. Então,
O ministério terreno de Jesus, os primeiros anos do ministério de Jesus, era ele curando a cegueira espiritual de Pedro e dos apóstolos. Primeira etapa. Mas a segunda etapa, onde de fato a cegueira vai embora total e eles enxergam completamente, é quando Cristo morre e ressuscita. Aí eles são curados totalmente da cegueira deles. E descobrem claramente quem é Jesus. Qual é a natureza do discipulado, o que é o reino de Deus, o que é pensar como Deus e não mais como os homens. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro agora não pode mais ser acusado de alguém que pensa como os homens, não. A mente dele foi transformada plenamente agora. Agora os olhos dele foram abertos. Agora a lei de Deus entrou no coração dele. Agora chegou a nova aliança e Pedro e os outros veem Jesus como Jesus é. São cidadãos do reino de fato. Assim como o reino vem na cruz, o povo de Deus só participa do reino na cruz. Antes da cruz, mesmo os judeus, mesmo os discípulos que já eram crentes, não conseguiam ver a coisa como ela é. Não conseguiam compreender o reino. O reino ainda era loucura para eles. E a posição da cura desses dois cegos, no início da segunda sessão e no final, nos mostra que Jesus, na terceira sessão, para a qual já nós vamos, vai curar a cegueira espiritual e vai resolver esse problema. A cura física, que é literal, houve uma cura física, é um sinal dessa realidade espiritual maior, que é a cura espiritual. Então se chega ao terceiro ato, a última sessão do Evangelho. Jesus entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal, montado no jumentinho. Ele vai até o templo, ele confronta os líderes religiosos, ele anuncia o juízo de Deus sobre eles, ele anuncia o juízo de Deus sobre o templo. Mas aqueles líderes, eles pensam que conseguem escapar do juízo que foi pronunciado por Jesus. Eles acham que podem calar Jesus. Eles acham que podem derrotar Jesus. E aparentemente conseguem. Eles tramam e, junto com as autoridades romanas, matam Jesus, crucificam ele. Só, lembra, o reino inverte as coisas. No mesmo instante que Jesus está morrendo, o véu do templo se rasga, como sinal de que o juízo que Jesus falou sobre os líderes religiosos chegou. E que o juízo de Deus sobre o templo chegou. O que é aquele rasgado véu? É Deus falando, olha, essa casa aqui não é mais o lugar que é necessário para que o meu povo me adore. A minha glória não vai estar exclusivamente presente aqui. Eu estou formando um novo templo. Um templo em que esses líderes religiosos não têm mais jurisdição. Isso é o rasgado véu. Ou seja, a derrota de Jesus não é a derrota de Jesus. É a derrota de quem? Dos fariseus e saduceus, que dominavam o templo, mas que agora perderam o único poder que tinham. Porque o próprio Deus vai lá e rasga o véu. Ó, vocês achavam que tem domínio porque tem o templo? Fique com esse templo, mas a minha glória não está mais aí. Rasga o véu. Agora é um outro templo. E começa com Cristo. E com a igreja. E lembre-se que Marcos 13, Jesus profetiza que em breve chegaria um momento que daquele templo, não sobraria pedra sobre pedra. Jesus, quando morre e o véu do templo se rasga, isso é um sinal profético de que a partir dali, em algum momento, o templo seria literalmente destruído. Isso acontece ou não? Vai lá para Jerusalém e você vai descobrir. No ano 70, 40 anos depois desses eventos, o próprio Império Romano, com quem os fariseus se juntaram para matar Jesus, invadem Jerusalém, queimam a cidade e destroem o templo. E não fica pedra sobre pedra. E agora, nesse novo templo que Jesus inaugura na cruz, finalmente judeus e gentios podem se unir em adoração a Deus, pois o cativeiro espiritual acabou. O reino chegou.
E o rei que morreu não pode mais ser procurado entre os mortos, porque ele está vivo, ele ressuscitou. E em breve vai voltar para reivindicar os céus e a terra, porque é dele. Esse é o evangelho narrado por Marcos. E perceba como é que Marcos estruturou essa narração em 3 atos, em 3 sessões, que avançam à medida que Jesus e os seus discípulos viajam. Cada sessão acontece em um lugar diferente. A história de Marcos é uma viagem. Começa na Galileia, passa pela Transjordânia, até chegar em Jerusalém. Eles começam na Galileia, vão viajando até chegar em Jerusalém. A primeira sessão é na Galileia, a segunda sessão é a viagem, é o caminho, e a terceira sessão é Jerusalém, o palco final da história. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, leia com essa estrutura. Eu estou lendo uma narrativa de viagem. A história de amigos que estão viajando por Israel, encontrando vários desafios, até que chegam em Jerusalém para a decisão final. É uma aventura. O Evangelho de Marcos é uma aventura. Jesus, acompanhado por seus discípulos, embarca numa jornada para trazer o reino. Só que isso acontece de forma inesperada, até mesmo para os próprios discípulos que acompanhavam Jesus. Só que a boa notícia é que essa aventura ela não terminou. Depois de ressuscitar, Jesus ele chama os seus discípulos para a Galileia, onde aquela aventura recomeça. E de onde eles são enviados para anunciar esse evangelho e levar o reino de Deus aos 4 cantos da terra. Marcos escreveu tudo isso para nos chamar, para nos convidar a participar dessa história, a entrar nessa aventura e nos juntarmos àqueles primeiros discípulos na missão de anunciar o reino de Deus a todos os povos. Então, nós vamos passar muitos domingos meditando Marcos, talvez 1 ano e meio. Marcos se assustou. 1 ano e meio, talvez. Mas toda a questão desse 1 ano e meio que nós vamos estar juntos aqui, meditando em Marcos, é: você quer participar dessa aventura? Esse é o convite. Quer participar dessa aventura? Isso aqui é uma aventura. Você quer participar dela? Esse é o convite que é feito a você. O Evangelho de Marcos é sobre a aventura de Jesus com seus discípulos, que recomeça depois da ressurreição e que você pode fazer parte. Então, se junte ao projeto do reino, reconhecendo Jesus como seu rei, confiando no sacrifício dele na cruz e assumindo o compromisso de viver com ele e para ele. Assim, você vai fazer parte dessa história, dessa bela história, que é a aventura do reino de Deus. Bora nessa aventura? Amém? Amém. Espero que esses nomes já estejam escritos no livro da aventura. Amém. Vamos então orar, meus irmãos, e concluir. Os irmãos podem ficar em pé para orarmos. Pai, em nome de Cristo, peço ao Senhor que o Senhor nos alegre com a alegria do reino. Que o teu povo saiba que algo magnífico existe em nosso meio, de que o reino de Deus está no nosso meio, de que o Senhor Jesus está presente conosco através do Espírito Santo e manifesta desde já a nova criação e nos convida a participar dessa nova realidade espiritual que já começou e que em breve será consumada. Que esse dia, que esse momento tão alegre venha e que até lá venhamos a perseverar em Cristo. Assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e será para todo sempre. Amém. Boa noite e boa semana, meus irmãos.